A cidade está recebendo o governador eleito do Rio Grande do Sul, aqui no estúdio, Eduardo Leite. Governador, seja bem-vindo, parabéns pela sua vitória, por essa reeleição. Antes da gente entrar nas questões da eleição e do governo estadual, eu queria lhe perguntar como é que o senhor avalia essas manifestações que a gente acabou de assistir, que já estão chegando a Porto Alegre, desde ontem, persistem, e qual o impacto que o senhor acha que a falta de um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro tem nessas manifestações? Boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, lamentáveis essas manifestações e devem ser repudiadas. A democracia viveu seu momento mais alto no dia de ontem, quando o povo brasileiro foi às urnas e tomou decisão sobre o seu destino. Democracia é um regime em que se perde eleições. Quem perde sabe que vai ter a oportunidade na oposição de fazer as críticas, de se contrapor às medidas do governo e de disputar daqui a 4 anos novamente a eleição. É isso que se propõe uma democracia, regras do jogo de convivência entre as diferenças que nós temos, justamente para que não precise se buscar por violência ou por qualquer outra ferramenta o poder, se busca pelo voto. E a gente sabe que depois de uma eleição, dali a 4 anos, tem outra para aqueles que foram derrotados buscarem novamente a oportunidade de se fazerem maioria. É claro que a ausência de uma fala do presidente Bolsonaro acaba instigando e provocando isso, né? Se ele deseja, como eu acredito e confio que deseje, o bem do Brasil, ele precisa zelar pela estabilidade, pela credibilidade da nossa democracia e o respeito à manifestação do desejo popular através das urnas, como houve a manifestação ontem. Bom, o senhor passou, trazendo aqui para o ambiente do Rio Grande do Sul, nesta eleição, o senhor passou para o segundo turno com uma diferença pequena em relação ao terceiro colocado e acabou recebendo muitos desses votos, talvez até, não dá para saber exatamente, mas a totalidade ou a quase totalidade dos votos que Edgar Preto teve do primeiro turno, né, com 57% a sua votação e o candidato Onyx Lorenzoni com menos de 43%. O senhor esperava isso? Estava dentro dos cálculos que o seu partido faria para essa eleição? Sérgio, no primeiro turno, eram 8 candidatos participando dos debates, né? Aqui, neste mesmo estúdio, nós tivemos 8 candidatos. Tem pouca fluidez, pouca produtividade, vamos dizer assim, um debate com 8 candidatos. E acabou que as pesquisas que indicavam até o nosso favoritismo, talvez provocando uma reação no eleitorado de, ora, se o Eduardo já está no segundo turno, como para a eleição nacional estavam optando por Lula ou Bolsonaro, acabaram alinhando os seus votos aqui no estado, escolhendo os candidatos que estavam associados a Lula e Bolsonaro, o que significou uma desidratação no primeiro turno da nossa candidatura e votos nesses candidatos. No segundo turno, aí uma nova eleição, mano a mano, né? 2 candidatos, 2 biografias, 2 currículos, 2 linhas de conduta na política, podendo ser avaliadas e principalmente sem a dispersão com outras candidaturas de deputados e senadores, nós tivemos a oportunidade de trazer o foco para o Rio Grande, para debater o Rio Grande, o estado do Rio Grande do Sul e a capacidade de cada um dos candidatos. Ninguém leva votos do primeiro para o segundo turno, né? É uma nova eleição, inclusive conversando com quem já tinha votado na gente e quem tinha votado no meu adversário desse segundo turno, chamando a decidirem o Rio Grande do Sul olhando para o estado. E fico feliz que tenhamos feito uma maioria sabendo que há várias razões para o voto. Muitas pessoas votaram validando a nossa agenda, muitas pessoas votaram sem chancelar a nossa agenda, mas repudiando a do adversário e principalmente conscientes de que do nosso lado tem respeito, diálogo e abertura para o contraditório, que é o grande compromisso que nós temos, poder fazer um governo com muita abertura para o diálogo entre as diferentes opiniões que o Estado tem. O senhor foi muito criticado depois do primeiro turno por não abrir o apoio ao PT em nível nacional. O senhor avalia que hoje foi uma estratégia que deu certo, governador? O meu não posicionamento sobre a eleição nacional não foi por simples estratégia eleitoral. Foi por convicção de que era importante nós atrairmos a discussão para o cenário estadual. O Brasil é importante, mas o Rio Grande do Sul também é.
foram 2 eleições, 2 votos, o primeiro para o Estado. Nem Lula, nem Bolsonaro, que disputavam ali a eleição nacional, estariam aqui nos próximos 4 anos no Palácio Piratini para cuidar de salários, de estradas, de irrigação, dos hospitais. Quem vai estar no Palácio Piratini é o governador que seria escolhido. Então era importante que nós debatêssemos o Rio Grande do Sul. Entrar na seara da discussão estadual só levaria o debate para o campo que o meu adversário quereria ali, né, naquele momento, né, que era evitar discutir o Rio Grande, porque até faltavam propostas, faltavam caminhos claros para isso, para ele. E então a gente teve a oportunidade de focar o debate no cenário local. Como cidadão, dei meu voto na eleição nacional e reservo esse voto, porque como líder político de um projeto para o Estado, me proponho a trabalhar na conciliação, na cicatrização das feridas de uma guerra política que se estabeleceu entre a nossa população. Agora, esse apoio crítico, o voto crítico que o senhor recebeu do PT, pelo menos essa foi a indicação do partido nesse segundo turno, e a eleição de Lula para a presidência da República, cria uma certa aproximação. O senhor já respondeu que são programas diferentes, não tem negociação de cargos, nada disso. Não é uma aliança política, né? É um apoio crítico. Mas agora, com esse cenário, cria-se uma aproximação maior? Sérgio, eu fui prefeito com a Dilma como presidente, fui governador com o Bolsonaro como presidente. E a minha posição, a minha postura política sempre foi a de respeitar as instituições, o voto popular, e as instituições são ocupadas, nesses casos, pela escolha do voto da população. Então, o presidente eleito, o Lula, terá em mim um governador que vai ser parceiro para aquilo que for melhor para a nossa população e crítico e defensor daquilo que for de interesse do nosso povo. Se for para brigar também, vamos brigar não para inviabilizar um governo, não para dificultar, mas sim para defender o interesse do nosso Estado. Quando a gente tem, por exemplo, programas de concessões federais nas estradas federais do Rio Grande do Sul, que atingem o nosso interesse, nós vamos nos posicionar e vamos buscar defender os interesses do Estado do Rio Grande do Sul para ter concessões que viabilizem os investimentos com o menor custo da tarifa possível de pedágio, para dar um exemplo apenas, entre tantas outras iniciativas. Mas terá em mim, antes de tudo, um governador que vai ter uma relação republicana dentro do melhor ambiente democrático para construir soluções para o povo, porque não existe um povo municipal, um povo estadual e um povo federal. Existe um povo só, é o mesmo povo para quem nós trabalhamos. O presidente da República, eu e cada um dos 497 prefeitos do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter sempre o melhor diálogo com cada um deles. Tenham apoiado os prefeitos, o meu adversário, por exemplo, ou não, tenham estado conosco, porque nós servimos ao mesmo povo. E, governador, apesar da recomendação do voto crítico feito pelo PT, o senhor recebeu apoio maciço dos eleitores do partido aqui no Rio Grande do Sul. A gente viu isso até nos últimos dias de campanha. Como é que esse apoio vai ser retribuído? E eu lhe pergunto em relação à composição do secretariado. O que está sendo avaliado? Sei que é o primeiro dia, mas já começa, né? Eu não trabalho dividindo um governo que eu não tenha vencido, que eu não tenha ganhado numa eleição, né? Então, nós tivemos a eleição ontem, agora é que nós vamos partir para a discussão sobre composição. Essa composição vai atender ao componente técnico da capacidade para lidar com os assuntos e também o componente político, que é mais do que a análise dos partidos, a análise da capacidade política de cada um dos futuros secretários de desenvolver um bom trabalho. Não há perspectiva do Partido dos Trabalhadores compor o nosso governo. Nem condicionaram nada a isso e nem fizemos negociação nessa direção. O voto e o apoio veio na convergência de uma visão sobre a nossa democracia, sobre o relacionamento republicano dentro de um ambiente de respeito. Então, o Partido dos Trabalhadores, como cada um dos outros partidos que estiveram conosco, por convergência dessa visão sobre a democracia, terão em mim um governador aberto ao diálogo para atender as pautas, né, que mais lhe interessam. E eu sei que é uma pauta importante para o Partido dos Trabalhadores, programas sociais, agricultura familiar, foi muito trabalhada pelo
candidato Edgar Preto, e certamente nós vamos dialogar e construir soluções para a população nesses programas. O seu vice-governador, Gabriel Souza, é do MDB e o senhor recebeu apoio importante de uma parcela do PP, o Progressistas, como Silvana Kovács, sua ex-secretária da Agricultura, Frederico Antunes, líder do governo, do seu governo na Assembleia. Que papel terão essas lideranças no seu governo? Que aproximação haverá com o Progressistas? Semelhante ao que houve no primeiro mandato? Sérgio, a população me escolheu governador e escolheu também uma Assembleia Legislativa. O mesmo povo que me elegeu chefe do Poder Executivo, elegeu o parlamento, que é essencial numa democracia, se construa a governabilidade para levar adiante a agenda que nós temos de programa de governo para o Estado. Então, é à luz desta composição, para formar maioria, que nós vamos conversar com os partidos que se dispõem, que têm afinidade, maior proximidade com esta agenda de governo, para que tenhamos a sustentação. Isso envolve, naturalmente, os que estavam na minha coligação, originalmente, e aqueles com quem já dialogamos, já construímos, como é o caso dos progressistas, termos essa aproximação, mas ainda é um movimento que vai acontecer nos próximos dias de entendimento político, das primeiras conversas, porque isso é essencial para que as famílias gaúchas estejam atendidas, para que o governo funcione. É fundamental que a gente encontre acolhimento da nossa agenda, da nossa proposta dentro da Assembleia Legislativa. Governador Eduardo Leite, obrigada pela entrevista, parabéns mais uma vez e bom trabalho até a posse. Obrigado pelo espaço da Band, e os gaúchos podem ter certeza que eu vou trabalhar muito para poder corresponder às expectativas de todos. Muito obrigado e parabéns em nome do Grupo Bandeirantes pela eleição. Boa noite.